O que a gente estava falando ontem? Eu estava falando com vocês sobre o trabalho da mulher. O que eu disse? Se a gente fizer um comparativo com a CLT, que tratava o trabalho da mulher como um trabalho de meia-força, para proteção da mulher numa figura individualizada, para o que a gente passa a ter depois, em especial depois dos anos 60 para os anos 70, em que a gente passa a igualar dentro da família a figura da mulher em relação ao homem. Por quê? Porque até 1962, até o Estatuto da Mulher Casada, as mulheres eram tidas como relativamente incapazes e, em função disso, elas dependiam da autorização do marido para exercer certos atos da vida civil. Então, pensando dentro disso, o que a gente vai ter? A ideia de trabalho da mulher, que antes desse período do Estatuto da Mulher Casada era considerado um trabalho de meia força, a partir daí é considerado um trabalho de força inteira. O que a gente passa a ter que proteger não é em si o trabalho da mulher, mas sim o mercado de trabalho em função das discriminações sofridas pelas mulheres enquanto coletividade, sofridas pelas mulheres dentro de vínculos de emprego. Discriminação de salário, discriminação de acesso a cargos maiores, discriminação de acesso ao próprio trabalho, entre outras coisas. E é isso que a gente vai ver aqui. Óbvio, como eu falei também, dentro daquela ideia do Luiz Roberto Barroso, a isonomia é muito mais um tratar desigualmente do que um tratar igualmente. Mas não é um tratar desigualmente sem que haja um balizamento. É um tratar desigualmente no balizamento de tratar desigualmente na medida desta desigualdade. E é isso que a gente vai começar a ver aqui hoje, porque eu vou ter desigualdades no trabalho da mulher, mas essas desigualdades são em proteção desta pessoa que está sofrendo uma desigualdade ainda maior. Então, aí eu vou igualar a relação, dando um pouco mais de direitos para as mulheres. Então, o que a gente viu ontem? É proibido, salvo exceções, fazer anúncio, publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja discriminação de gênero, salvo exceções. É proibido, salvo exceções, você deixar de contratar ou deixar de promover ou motivar a demissão de uma pessoa em função de gênero, também salvo exceções. Mas, independentemente de qualquer exceção, vai ser proibido você utilizar o gênero para você fixar salário, para você fixar oportunidades de ascensão profissional. Isso eu não posso fazer, isso eu não tenho exceção. Também não vai ter exceção a proibição de se realizar exames de gravidez ou exames de esterilidade na trabalhadora no momento da contratação e no momento da permanência no emprego. No momento da contratação, a gente faz aquilo que a gente chamou de exame admissional. Depois do exame admissional, durante o vínculo de trabalho, a gente vai fazer exames periódicos, que sem que você tenha o atestado de saúde ocupacional, eu não posso nem começar a trabalhar. Só que eu também vou precisar do ASO, do atestado de saúde ocupacional, para sair do emprego, para ser demitido. E aí é que eu deixei o questionamento no final da aula de ontem. Eu preciso de um exame de gravidez, ou poderia fazê-lo por conta da proibição que a gente tem aqui. Eu não posso fazer esse exame de gravidez ou de esterilidade no momento da contratação, e nem nos exames periódicos que seriam feitos para permanência no emprego. Mas eu poderia fazer esse exame de gravidez no fim do vínculo de trabalho. Eu acho que dá uma discussão interessante isso, porque, particularmente, eu acho até que, em algumas situações, essa decisão seria uma medida protetiva da mulher, para que ela não fosse demitida sem justa causa. Óbvio que, se for com justa causa, mesmo que ela esteja grávida, ela pode ser demitida, mas para que ela não seja demitida sem justa causa, seria interessante fazer um exame de gravidez. A discussão que a gente pode ter aqui é muito mais uma questão de privacidade, de proteção de dados pessoais desta trabalhadora, e muito menos aqui a preservação do emprego. Para a preservação do emprego, eu acho que o valor é interessante.
Aí a gente vai ter que entrar num outro nível de discussão se seria interessante o empregador fazer esse exame no que diz respeito à intimidade, no que diz respeito à privacidade dessa trabalhadora. Então, partindo dessa premissa, eu poderia fazer o exame de gravidez? Não há uma vedação. E se a gente trata o direito do trabalho como um direito que, na verdade, é privado, e eu entendo isso, eu posso fazer, dentro de uma autonomia, tudo aquilo que a lei não proíba. E aí é que eu quero entrar na discussão aqui com vocês do seguinte: quem já leu o ADCT da Constituição Federal? A Constituição a gente estuda muito em direito constitucional, a Constituição cheia dela, a parte principal. Mas existe um trecho da Constituição lá no final que os artigos começam de novo do zero, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Esse ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, ele traz medidas de transição entre a legislação pré-constituição e a legislação pós-constituição. Então, a gente teria um tempo aí para poder se adaptar ao processo da nova Constituição, regulando essa situação através de normas infraconstitucionais. O que acontece é que o ADCT, que é para ser uma coisa provisória, vamos lá, ato das disposições constitucionais transitórias, ele passa a ser de transitório, passa a ser definitivo. Por quê? Porque tem uma série de disposições lá que, na verdade, elas vão servir como regra de transição até que se faça uma lei, e a gente já tem 32 anos, praticamente, aí, em outubro vai completar 32 anos. A gente já tem praticamente 32 anos de Constituição Federal e, infelizmente, ainda não foi regulado boa parte desses atos de disposições transitórias. Então, vocês vão ver no artigo 10 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o seguinte texto. Eu vou botar aqui para vocês poderem acessar. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que vocês não estão vendo ainda, eu ainda vou colocar, porque eu tinha esquecido de abrir no começo da aula. E estou abrindo agora aqui para vocês. Eu prefiro que vocês leiam junto comigo. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vai ver o seguinte: até que seja promulgada lei complementar que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, e essa lei até hoje não veio, vamos lá. 2, inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. B, da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O que seria isso? A gente vai ter uma disposição transitória aqui no nosso assunto que vai determinar que a trabalhadora que fique grávida, ela vai ter uma estabilidade temporária no emprego, uma estabilidade provisória, e que ela poderia ser demitida apenas em justa causa. Se não for com justa causa, ela não vai poder ser demitida nesse período. Então, ela teria uma estabilidade desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o nascimento da criança. Pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Qual seria o momento da confirmação da gravidez? A confirmação da gravidez é quando ela fez um exame e ela tomou ciência da gravidez. A confirmação da gravidez é quando ela fez o exame, tomou ciência da gravidez e informou ao empregador. Nenhum desses casos é considerado hoje, de forma pacífica, pela doutrina e a jurisprudência, a intelecção, a interpretação do que seria a confirmação da gravidez. Mas é muito comum, quando vocês estão estudando, em especial aqui no começo do assunto de direito do trabalho, que na leitura desse assunto a gente entenda mal e pense o seguinte: olha, confirmação da gravidez é quando eu recebo o exame. Ah, não, confirmação da gravidez é quando o empregador tomou ciência do exame. Porque enquanto ele não tomou ciência, ou mesmo a trabalhadora não sabe que está grávida,
ela simplesmente ela ainda não é estável. A interpretação que a Justiça do Trabalho dá, a interpretação que a doutrina dá, de forma pacífica, não existe discussão aqui, isso aqui é unânime, é que a confirmação da gravidez não é uma confirmação através de você pegar um exame ou informar o exame ao empregador. É a confirmação biológica. Confirmada a gravidez no corpo da trabalhadora, ela passa a ser estável, por mais que ela não saiba que esteja grávida. E aí isso suscita um monte de discussão todo semestre quando eu vou tratar desse assunto. Existem alunos que perguntam, mas professor, se ela souber e não informar para o empregador, e o empregador demiti-la, não valeria a demissão porque ele estaria de boa fé? É isso que a gente tem que começar a entender. Aqui a gente não quer saber se o trabalhador informou ou não informou, se ele sabe ou se ele não sabe, e se o empregador está de boa ou de má fé. Não se questiona isso. O que se questiona é o quê? A partir da confirmação da gravidez, e se a confirmação é a confirmação biológica, a gente passa a ter a proteção da trabalhadora contra a demissão sem justa causa. E aí é que eu quero que vocês tenham muito cuidado na hora de ver esse assunto, porque, vejam, confirmação da gravidez. Quem determinaria a confirmação da gravidez? Se ela é biológica, não é o direito que vai determinar isso. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. A gente tem uma lei no Brasil, que é a Lei de Biossegurança, que é a lei que, entre outras coisas, determina o uso de material genético, ou permite o uso de material genético para pesquisas. Então, uso de embrião, uso de células-tronco tirado de outros materiais, pode ser utilizada para pesquisa. Então, essa lei, ela foi movida uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela por grupos religiosos que entendiam que aquele feto mesmo, in vitro, ele já teria vida e essa vida deveria ser protegida. Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal decidiu que não me interessa quando começa e quando termina a vida, mas sim quando eu vou começar a proteger essa vida no direito. Quando é que essa vida vai começar a ser protegida no direito? Você vai ter aí uma discussão que vai dizer o quê? Olha, até 36 meses esse feto in vitro a gente vai proteger, mas depois disso vai acabar essa proteção do direito. Foi isso que o Supremo quis decidir e que o legislador estaria certo no momento dessa decisão. Voltando para cá, não vai interessar aqui quando é que começa a situação da proteção da mulher no trabalho, na gestação, porque a Constituição já colocou quando é que vai ser da confirmação da gravidez. A questão que a gente tem que discutir, e isso vai sair do direito, ao contrário da lei de biossegurança, que aqui vai para a medicina, lá tirou da medicina qual era o momento da proteção, foi para a lei. Aqui a lei já definiu, olha, da confirmação da gravidez. Só que o direito entendeu jogar para a biologia, jogar para a medicina a definição do que seria a confirmação da gravidez. Por quê? Vamos lá, suscitar aqui alguns questionamentos. Seria aborto tomar a pílula do dia seguinte? Depois que você já teve a relação sexual que levaria eventualmente a uma gravidez, é aborto tomar a pílula do dia seguinte? A gente entende que não. Por quê? Porque ainda não há confirmação da gravidez. Porque é um período que a medicina, que a biologia entende que demora ainda entre a relação sexual e a confirmação da gravidez. Considerando, numa grande maioria, a confirmação da gravidez, a anidação, porque a partir da anidação é que você começa a mudar todo o sistema hormonal da mulher. E aí começaria a gravidez. Eu só consigo fazer exames de gravidez com base nas taxas hormonais da mulher. Então, eu vou fazer um beta-HCG, vou fazer aquele exame de urina e vou determinar, ela está grávida. Nesse caso, não é o exame, porque a pessoa só vai fazer o exame tempos depois de suspeitar que esteja grávida. Então, eu tive uma relação sexual, se sou sexualmente ativa, eu mantenho várias relações sexuais, num dado momento, atrasa a menstruação, eu digo, epa, nunca atrasa, deixa eu ver o que está acontecendo. Vai numa farmácia, compra o teste, só que o empregador demitiu essa pessoa 2 dias antes. Eu posso considerar que, na verdade,
a gente teria já a gravidez e já teria a proteção, muita gente vai dizer aqui, olha, o problema é que você não sabe delimitar se a pessoa já está grávida ou não está, ou quando vai fazer exames, o exame não diz quando essa pessoa está engravidou. Antigamente isso era uma verdade, em especial no tempo da Constituição Federal em 88, nos anos 90 e até no começo dos anos 2000. Só que hoje já existem exames que você consegue delimitar com uma certa precisão a data que houve a relação, que levou àquela gravidez. Se você sabe delimitar isso, você sabe delimitar quando começou esse período de estabilidade. Então, você passa a ser estável a partir do momento que há a confirmação da gravidez. E a gente tem a confirmação, tendo a confirmação da gravidez, óbvio, biológica, a gente vai fazer o quê? Vai proteger a mulher contra a demissão sem justa causa. Protegendo a mulher contra demissões sem justa causa, qual vai ser o efeito que a gente vai ter aqui se ela for demitida? Aí é uma outra questão que a gente vai fazer. A gente jogou lá para a medicina dizendo, olha, defina aí quando é a confirmação da gravidez. Eu já fiz meu papel, eu disse, é da confirmação da gravidez. Defina aí quando é a confirmação. Aí eles dizem lá na medicina, olha, quando ocorre a anidação e a mudança hormonal, você passa a ter aí a confirmação da gravidez. Então, desse momento, a mulher já passa a ser estável. Então, independentemente dela ter ciência, dela ter consciência que ela esteja grávida, ela já é estável. Ela já é protegida contra demissões sem justa causa. Eu não falo nem contra a demissão arbitrária, porque contra a demissão arbitrária a gente sempre tem que ser protegido. Mas contra a demissão sem justa causa, a gente tem que entender que é um direito potestativo do empregador demitir ou não o trabalhador, no nosso caso aqui a trabalhadora, na hora que ele quiser. E ele não precisa motivar essa demissão, a não ser quando eu estou falando de relação de emprego público, relação de emprego junto à sociedade de economia mista, empresas públicas. Se não for em relação a esses casos, eu não preciso nem motivar. Eu digo, olha, você está demitido, mas por que eu estou sendo demitido? Eu não lhe devo satisfação. Passe no Recursos Humanos, receba os seus direitos trabalhistas e pode ir para casa. Aí essa trabalhadora que foi demitida, quando chega uma semana ou duas depois que foi demitida, descobre que está grávida. Ela teria direito a quê? Aí é que vem a questão. A gente tem que ter uma prova que essa gravidez, ela surge antes da demissão. Se você consegue, pelo menos, levar uma presunção, tá? Uma noção geral de que você já estava grávida, porque o que pode acontecer? Quem me disse que ela não engravidou depois? Por quê? Porque antigamente, não hoje, antigamente a gente dizia assim, ia fazer um exame desse, tem entre X e Y semanas de gestação. Entre X e Y semanas de gestação, hoje você não faz mais isso. Tá? Quando meu filho nasceu 3 anos atrás, e veio o exame, na época do pré-natal, veio o exame dizendo, olha, a relação que levou à gravidez foi no dia tal. Aí eu fiz uma brincadeira com a médica, eu disse, olha, mas eu não estava aqui nesse período. Aí ela ficou branca na hora, pensando que era verdade o fato. E, na verdade, minha mulher já sabia, já estava rindo, e eu brinquei com ela e disse, olha, não, é brincadeira minha. Eu só estou brincando por isso, porque isso aqui é aproximado, não é? Ela falou, não, não é aproximado, não. Hoje, esse tipo de exame, ele identifica com precisão a data, o momento em que houve a relação, para poder gerar essa gravidez. Então, olhem lá como é que fica. Hoje eu já tenho condições de ter esse tipo de exame. O problema é que a gente tem uma massa de trabalhadoras que não faz exame pré-natal, que não faz todos os exames, ou porque não tem recursos, ou porque não tem nem conhecimento ou entendimento da importância de exames pré-natal. Então, a gente tem que entender aqui que nem toda trabalhadora vai ter essa precisão exata de quando começou a gravidez. E aí vai entrar aqueles princípios que a gente coloca lá no começo do curso, que é o princípio da proteção do trabalhador, do indúbio pró-operário. Por quê? Se eu chego e digo, olha, estou grávida, está aqui a prova que eu estou grávida. Eu estou aqui com tanto
de gestação e mais ou menos nesse período da concepção, eu fui demitida. Se o empregador não se desvencilhar dessa prova, o juiz vai determinar ou a reintegração, isso vai depender do caso concreto, ou a reintegração da trabalhadora ou o pagamento dos efeitos econômicos dessa demissão que foi antecipada, que só poderia acontecer a partir do 5º mês após o nascimento da criança. Então, vamos lá. Demitir uma trabalhadora que estava grávida. A demissão foi com justa causa? Está mantida. A demissão foi sem justa causa? Ela pode ser reintegrada à função. E aí vem o entendimento jurisprudencial. O que entende a jurisprudência nesse ponto? Se você entra com a ação trabalhista, a reclamação trabalhista, dentro do período de estabilidade, que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento da criança, a trabalhadora tem direito à reintegração. Ela volta para o contrato de trabalho e vai receber tudo aquilo que ela deixou de receber naquele período entre a demissão e a determinação da justiça para a reintegração. Então, ela tem direito a ser reintegrada? Tem. Mas existe um entendimento jurisprudencial que, se ela mover a ação de reintegração depois que acabou a estabilidade, ela não teria o direito à reintegração. Ela teria direito aos efeitos econômicos dessa estabilidade. O que significa isso? Digamos que no 3º mês de gestação, quando vai começar a crescer a barriga, foi lá o empregador e demitiu a trabalhadora, que não tinha informado a ele, que talvez até, vamos lá, porque tinha a sua menstruação desregulada, ainda não tinha nem tido preocupação de saber se estava grávida ou não. Ela simplesmente foi lá, foi demitida, recebeu o seu aviso prévio, foi para casa e depois de uns dias começou a perceber que estava ficando um pouco mais cheia, que estava tendo algumas alterações e procurou um médico, fez exame e descobriu que estava grávida. Ela pode entrar com a reintegração? Se ela fizer nesse meio tempo em que ela é estável, ela é reintegrada. A justiça determina a reintegração dela, eu posso pedir até uma liminar e o juiz vai dar essa liminar para que seja reintegrado, porque há um juízo de verossimilhança, uma praticamente certeza do direito, e há o perigo da demora, porque você vai passar esse tempo todo sem receber e depois, ao final do processo, você de repente confirma, de fato, ela estava grávida e não poderia ser demitida. Então, eu mando realizar a reintegração liminarmente e depois julgo o processo até o final. Então, eu posso fazer isso, ou se ela move a ação a partir do 5º mês do nascimento da criança, ou seja, só depois que terminou a estabilidade, ela vai ter direito a quê? Vamos lá, ela foi demitida quando estava com 3 meses. A gestação dela foi uma gestação tradicional, vamos lá, foi até o 9º mês. Eu tenho 6 meses aqui. Desses 6 meses, ainda vou contar do nascimento da criança mais 5. Então, o que a gente vai ter aí? 14 meses de salário que essa trabalhadora vai receber. Mas não para aí, ela não é demitida imediatamente no 5º mês, quando completa. Quando chega no 5º mês, ela pode ser demitida ou não. Então, não pode o empregador dizer, olha lá, como eu posso te demitir daqui 5 meses, porque teu filho nasceu hoje, e eu tenho que te dar um aviso prévio de 30, 36, de 60, de 90 dias, olha aqui, como está faltando 90 dias para completar 5 meses, já vou te dar um aviso prévio. Não posso. Porque se eu não posso te demitir hoje, eu não posso te colocar em aviso prévio hoje. Eu só vou poder te dar esse aviso prévio quando completar o 5º mês após o nascimento da criança. Aí, neste dia exato, eu te informo, você está demitida e você vai ter um aviso prévio indenizado ou vai ter um aviso prévio trabalhado. Se você tiver um aviso prévio trabalhado, você ainda vai passar mais 30, 33, 36, 39, 42, e aí os múltiplos de 3 até 90 dias de aviso prévio. Se for o aviso prévio indenizado, paga logo a trabalhadora. Mas aí o que eu teria? Eu teria esses 6 meses, partindo do exemplo que ela foi demitida com 3 meses de gestação, 6 meses até o nascimento da criança, depois mais 5 meses, 14 meses, que eu pagaria de salário, mais os meses referentes ao aviso prévio, e ainda contaria esse tempo para férias, para 13º, para FGTS. Então tem que pagar todos esses direitos à trabalhadora. Ela tem esse direito? Tem esse direito. Eu passo a dar uma estabilidade para a trabalhadora pelo fato dela ter tido uma criança
em entrar em licença maternidade. Não é a licença que me dá estabilidade, toda licença me dá estabilidade. O que me dá estabilidade é a gravidez, que já começa da confirmação da gravidez e vai até 5 meses após o parto. Tanto não é a licença que me dá estabilidade, que se eu tiver 120 dias, eu tenho 4 meses só de licença. Mas ainda vou ter uma estabilidade além da licença, porque vai até o 5º mês. E se a minha licença for de 180 dias, eu praticamente tenho 6 meses, o que vai acontecer? Eu tenho uma licença maior do que o período que a Constituição coloca como estabilidade. Qual a interpretação que a gente deveria dar aqui? Se quem está de licença não pode ser demitido, a estabilidade aí não seria dos 5 meses, seria do resto que a gente vai ter de licença. Se essa licença começou, e aí a gente vai ver daqui a pouco, eu posso começar a licença 28 dias antes do nascimento da criança já. Se ela começou 28 dias antes, eu não vou ter muita coisa além dos 5 meses do nascimento da criança de estabilidade. Mas se ela começou exatamente quando nasceu a criança, além desses 5 meses, eu vou ter mais um mês. Porque 180 dias vai completar aí um período de 6 meses praticamente. Não é exatamente porque a gente não conta da mesma forma prazos em dias e prazos em meses e anos. Mas praticamente a mesma coisa eu teria aí com esse período de licença que acabou sendo estendida. Então, eu quero que vocês tenham muito cuidado quando a gente for tratar desse assunto, porque quando a gente vai falar da estabilidade da trabalhadora, essa estabilidade advém de lá do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT da Constituição Federal, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E aí a gente volta para a questão do exame. Por que eu não posso fazer exame de gravidez na hora de contratar uma trabalhadora? Por que eu não posso fazer no exame periódico? Porque se ela é estável e ela não pode nem ser demitida, seria abusivo você fazer um exame de gravidez, tanto para contratar, porque veja, não, se ela está grávida eu não vou contratar, porque eu já vou contratar alguém estável, que eu não posso nem demitir. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na realidade esse exame de gravidez, no momento que você é contratado, seria uma vedação que o empregador faria, uma blindagem contra um direito que a gente pode colocar até como fundamental, apesar de estar até fora da Constituição, de estar no ADCT, a gente poderia dizer, direito ao trabalho é um direito fundamental, e aí, dentro disso, você negar trabalho à pessoa porque ela está grávida, você está negando um direito fundamental à trabalhadora. Então, você não pode fazer exame de gravidez ou exame de esterilidade no momento da contratação. Você também não pode fazer na manutenção do emprego, por quê? Porque não interfere em nada se ela está grávida ou não, e aí isso diz respeito ao quê? Intimidade e privacidade. A minha pergunta que eu fiz e na demissão? A gente vai ter um choque aqui. Manter o vínculo de emprego e evitar a demissão sem justa causa quando ela é estável, e, de outro lado, questões como privacidade e intimidade da trabalhadora, porque eu estaria mexendo com informações dela. Eu, particularmente, acho que nesse ponto seria, sim, possível fazer exame. Por quê? Porque outros exames que eu faço também envolvem direito de intimidade e privacidade. Eu faço exame de sangue, eu faço exame de urina, eu faço exame de fezes, quando eu faço exame periódico no trabalho. E lá tem dados que são importantes, são cruciais para a pessoa, que muitas vezes ela não quer que seja divulgado. Muitas vezes o exame pode dizer se você tem uma doença crônica ou não. E tem gente que não quer sair dizendo por aí que tem uma determinada patologia. Outras pessoas não ligam, mas isso diz respeito ao íntimo da pessoa e a pessoa tem que saber se ela vai liberar ou não essa informação. Então, o que eu quero que vocês vejam aí quando a gente vai falar do assunto que envolve o exame de gravidez, eu não posso fazer na contratação, não posso fazer exames periódicos, mas não há nenhuma vedação para esse exame de gravidez no momento da demissão. Isso, nesse ponto, eu não tenho nenhuma proibição. Aí a gente vai entrar numa outra discussão muito mais principiológica de proteção da trabalhadora do que necessariamente dessa regra que a gente vai ter aqui. Então, primeira coisa que a gente vai ver.
Segunda coisa, pegando o gancho aí do que eu falei da estabilidade. Trabalhadoras que sejam de contrato temporário, porque até então aqui a gente está partindo de uma premissa que o contrato é sem prazo determinado. Elas também teriam estabilidade? Eu, particularmente, sempre pensei que não. Eu entendia que, e ainda entendo dessa forma, vou ser bem sincero para vocês. Eu entendia que, na verdade, não poderia ter estabilidade porque ela já sabe quando vai terminar o contrato desde o começo do contrato. Eu já disse, ó, você tem 90 dias de experiência. Ou você tem um contrato de 2 anos a termo comigo. Você já sabe quando vai terminar, tanto é que eu não preciso nem dar aviso prévio. Ninguém é pego de surpresa. Mas o entendimento do TST é que esse período de estabilidade se estende também para os contratos temporários. Que a trabalhadora, mesmo sabendo que o contrato vai terminar, se ela engravidar nesse ínterim entre o dia exaquo e o dia exadquem, o termo inicial e o termo final do contrato de trabalho, ela passa a ter uma estabilidade a partir do momento da confirmação da gravidez. Então, trabalhadoras que têm um contrato de prazo determinado, contrato a termo, contrato temporário, contrato de experiência, essas trabalhadoras vão ter estabilidade também. Recentemente, o TST julgou um outro caso que diz respeito a aprendiz. E aí, nesse ponto, eu concordo. Por quê? Seria, no mínimo, irrazoável o TST considerar que para o trabalhador ou para a trabalhadora, para ser mais preciso, o aprendiz, não vai valer um direito que ele já colocou para os contratos a termo, para os contratos temporários. Mas por quê? Porque o aprendiz ele tem um contrato de até 2 anos. Então, se para o trabalhador temporário eu vou dar o direito de estabilidade, seria no mínimo injusto para quem é aprendiz eu não dar a mesma garantia. E aí, recentemente, teve um julgado em que uma menor aprendiz que engravidou durante o contrato passou a ter uma garantia da estabilidade. Essa garantia da estabilidade, seja para o aprendiz, seja para os contratos temporários, quer dizer que o contrato passou a ser de prazo indeterminado? Não, não. O que acontece é que você suspende esse prazo do contrato, esse prazo determinado, e aí esse prazo ele vai voltar a fluir depois. Durante o período da estabilidade eu não vou poder demitir, mas terminada a estabilidade, aí você pode dizer, olha, eu não quero continuar com esse contrato. Ah, mas por causa da gravidez passou dos 2 anos. Então a lei diz que se passar dos 2 anos, você passa a ter um contrato de prazo indeterminado. Gente, se a gente decidir isso, eu vou dizer para vocês, é o fim do vínculo de emprego feminino. Vai ter muito empregador deixando de ter contrato de aprendiz com menina, com mulheres. Vai ter muito empregador deixando de contratar mulher porque ele vai dizer o seguinte, cara, olha, se ela engravida, eu vou dar estabilidade, e ainda o contrato, no fim, acaba virando de prazo indeterminado, não vou contratar mulher, não, só vou contratar homem. Tá? Esse é o risco que a gente tem. A gente não pode perder a mão na concessão de direitos, porque se a gente exagera muito na concessão de direitos, eu posso ter um efeito reverso dentro disso. Então, eu acho sim que tem que ser dada a estabilidade, ela é mais do que devida, só que você não pode estar exagerando na mão aí, sob pena da gente manter um sistema discriminatório que a gente ainda tem, de fato, infelizmente, que a gente tem contra as mulheres. Então, a gente não pode estar exagerando aqui na mão. Tá? Uma das questões que eu acho que o entendimento da jurisprudência, as mudanças na legislação estão caminhando para a gente ter, de fato, um incentivo à isonomia de gênero no direito, é a questão de licenças. O que a gente vai ter com licença? Licença maternidade e licença paternidade. Na verdade, eu sou um defensor do fim dessas licenças. Mas eu não sou defensor do fim dessas licenças dizendo, olha, eu sou contra a licença maternidade e contra a licença paternidade, porque eu acho que a mulher que acabou de ter o filho tem que voltar a trabalhar no dia seguinte. Não estou dizendo isso. Ah, mas então ela tem que voltar com 15 dias. Também não estou dizendo isso. O que eu acho é que, particularmente, a gente está num sistema que é antigo e tem um sistema que está um passo adiante. Além da ideia de licença maternidade e paternidade, que eu explico para vocês como é hoje, a gente tem uma outra licença, que são propostas de emenda à Constituição, são PECs,
que já tem implementado em outros países e está dando muito certo em outros países. O que seria essa licença? Ao invés da gente ter uma licença maternidade, ao invés da gente ter uma licença paternidade, a gente teria uma licença parental. O que é diferente licença parental, de parentalidade, para licença maternidade e licença paternidade? A maternidade e a paternidade já não é uma parentalidade? É. Só que aqui a gente está entendendo que eu vou juntar as duas licenças numa só, para dizer o seguinte: papai, mamãe, papai, mamãe, mamãe, papai, mamãe, 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 mãe, pai, pai, mãe, mamãe, tanto faz. Qualquer tipo de família vai estar resolvido todos os problemas que a gente tem de licença com a licença parental. Por quê? A licença parental é dada para a parentalidade. Quem é a parentalidade? Se eu tenho, na verdade, uma família monoparental, minha mãe vai tirar a licença de 120 dias. Mas se eu tenho uma monoparentalidade masculina, o meu pai vai tirar a licença de 120 dias. Então, havendo uma licença parental, eu não vou discutir se é homem ou se é mulher, o período da licença de 120 ou 180, que a proposta seria para virar 180 em definitivo, esse período não vai ser da mulher ou do homem, vai ser da parentalidade. Quem é parentalidade? Na família monoparental, só um pai ou só uma mãe. Na família biparental heteroafetiva, o pai ou a mãe. Eles vão escolher quem é que vai tirar a licença ou quanto vai tirar de licença. Porque eles podem dividir também. Se a família for biparental ou homoafetiva, a gente vai dar licença para os dois pais ou para as duas mães para dividirem entre si e determinar quem vai tirar quanto de licença. O que não pode é pegar uma licença de 180 dias e os dois tirarem logo direto 90 dias juntos. A gente tem que entender que a licença maternidade, paternidade e a proposta que eu estou fazendo aqui, que tem PEC já, a licença parental, não é do pai, não é da mãe, é da criança. Ah, mas a mãe, quando tem um nascimento de uma criança e a filiação óbvia biológica, ela tem um desgaste físico. É certo isso. Tanto é que a proposta que a gente tem de licença parental é que os 15 primeiros dias sejam obrigatoriamente da mulher. E o resto do período de 180 dias vai ser determinado pelo casal ou pelo trisal, se for o caso, seja qual for a situação, vai determinar quem é que vai tirar essa licença para passar esse período com a criança. Talvez, pensando numa família biparental tradicional, heteroafetiva, talvez a opção seja que a mulher, de fato, tire a licença toda, os 180 dias, e o homem vai trabalhar. Mas talvez a mulher precise voltar ao trabalho, até para manter as relações dela de trabalho íntegras, ela continua tendo uma manutenção. E o pai, por exemplo, é um profissional liberal que tem uma certa liberalidade para trabalhar em casa. Ele consegue advogar em casa, atender a clientela por teletrabalho, conversando com a clientela, e enquanto está cuidando do filho, ele vai trabalhando também. Eu poderia dizer que ele vai tirar a licença e a mãe fica trabalhando? Pode ser feito isso, a gente não vai determinar aqui como é que o casal vai escolher. Na verdade, a escolha seria da família. Vários países da Europa já fazem isso, vários países. Tem país que aumenta muito o período, por exemplo, a Suécia de 400 dias, o período de licença parental que eu tenho, e os pais vão delimitar quem é que vai tirar essa licença. E aí pode tirar metade um e metade outro. Um fica 200 dias, outro fica 200 dias. Óbvio, num país como o Brasil, que ainda é pobre, com a economia combalida, que já estava combalida por conta de decisões políticas não muito corretas. E agora, por conta de uma pandemia internacional, por conta de uma crise sanitária, fica mais complicado ainda você chegar e falar, eu vou dar uma licença de 400 dias para o trabalhador, e o INSS vai assumir esse pagamento. Não é tão simples da gente fazer isso. Tá? O mais fácil é a gente manter esse período de 120, 180 dias, porque a proposta seria para ficar um mínimo de 180 dias, e a partir daí
a gente não teria nenhuma alteração, a não ser para o futuro. Até porque o que eu estou fazendo proposta aqui também é para o futuro, porque isso é uma PEC. A gente tem 2 PECs dessa forma tramitando no Congresso Nacional. Uma delas, eu não gosto muito da expressão, outra fala licença parental mesmo, mas uma delas é da Marta Suplicy, que eu acho que foi a primeira, se eu não me engano. Ela chama de licença natalidade. E aí, por que eu não gosto de licença natalidade? Porque natalidade tem a ver com Natal, com nascimento. E aí pode-se interpretar que a licença natalidade é paga só para filiação biológica, quando, na verdade, licença maternidade, licença paternidade e, eventualmente, sendo aprovada a licença parental, ela deve ser dada para qualquer tipo de filiação, sem discriminação. Até porque a Constituição, no artigo 226, diz o quê? Que não pode haver distinção entre filhos. Ah, mas eu só tenho um filho, ele é adotivo. É a mesma ideia que se você tivesse um adotivo e um biológico. Ah, se for o biológico, ele vai ter uma licença parental de 180 dias. Mas se for licença natalidade de 180 dias. Mas se for adotivo, não vai ter. A gente já teve essa oportunidade quando a CLT fazia um escalonamento, aí sim, não de licença parental, mas sim de licença natalidade, fazia um escalonamento conforme a idade do adotado para você dar uma maior ou menor licença maternidade. Então, a mãe teria, pegando uma criança recém-nascida, teria 120 dias. Mas pegando uma criança com mais de 8 anos de idade, não tinha licença nenhuma. E essa licença ia caindo até os 8 anos de idade. Então, veja, a Justiça do Trabalho, a TST, julgou isso inconstitucional, afastou a aplicabilidade para dizer, olha, a ideia da licença maternidade é você garantir um período que a mãe vai ter com o filho. Na mesma medida que uma criança que acabou de nascer precisa da mãe, uma criança que foi adotada, ela está chegando num ambiente completamente novo. E aí você precisa também de um período de presença um pouco maior para essa criança poder se adaptar a esse novo ambiente. E aí não interessa se tem 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos de idade, você vai precisar desse período. Então, visto isso, a gente vai começar a tratar aqui da ideia de licença maternidade, e eu vou falar também de licença paternidade, mas deixando claro aqui para vocês, já estou colocando uma coisa que já a gente perdeu a oportunidade de colocar em reformas trabalhistas que a gente fez recentemente, e perdeu a oportunidade de estar aprovando logo essas PECs, porque resolveriam muito problema. Por exemplo, tem gente que fica, não, estou feliz, por quê? Querem criar uma lei que a licença não vai ser de 120, vai ser de 180 dias. Eu achei errado, a gente está gastando energia no canto errado. A licença parental, ela resolve não só um problema de você ter uma distribuição entre o casal para ele definir como vai ter essa licença, mas também resolve da gente estar evitando judicializações para situações inesperadas. Por exemplo, quando um homem ou uma mulher adota uma criança, vai ter a licença de 120 dias, pelo menos. Mas se a mulher morre e o pai tem que cuidar da criança, se a mulher morre no parto, ele vai ter a licença de 120 dias. Se ela morre no meio da licença, se ela teve 60 dias, por exemplo, ele vai ficar com os outros 60 dias para cuidar da criança. Mas, por exemplo, não há previsão na lei para o pai que a mãe não morreu, deixou a criança com o pai e ela sumiu no mundo. Mas já teve casos assim, já houve judicialização e já tem processos julgados em que a licença de 120 dias tem que ser concedida para o pai, nesse caso. Se eu tivesse a licença parental, não tinha esse nível de discussão. Se eu tenho uma família homoafetiva, quem fica com 120 dias? O pai ou o pai? A mãe. Não, olha, como é família homoafetiva masculina, são 5 dias para um ou para o outro. O outro não vai ter licença. E a licença na família homoafetiva feminina vai ser para uma ou para outra, não vai ser para as duas. Por que não para as duas? Por que não para os dois? Mas vamos piorar. Por que o homem 5 dias e a mulher 120 dias? Na verdade, se a licença é para criança, o período de 120 dias tem que ser dado aos pais. E aí, nesse caso de família homoafetiva, o pai ou o pai, um dos dois, vai tirar a licença de 120 dias. A mãe ou a mãe, uma das duas, vai tirar a licença de 120 dias. Então, é isso que eu quero que vocês entendam.
A proposta que eu estou fazendo aqui, que não é minha, você tem PECs já tramitando no Congresso, você tem países que já têm isso, é da gente deixar de uma vez por todas da licença maternidade e paternidade e entrar em definitivo na licença parental. A gente determinar que o direito é da criança, já de uma vez por todas, e que, na verdade, no melhor interesse do menor, mas também dentro de uma autonomia dos pais, da parentalidade, eu vou poder determinar como é que isso vai ser distribuído. Então, numa família monoparental não tem nem o que discutir. Vai para o pai ou vai para a mãe. Na biparental, homoafetiva ou heteroafetiva, o casal vai determinar como é que isso vai ser feito. E numa família poliafetiva, o trisal vai determinar como isso vai ser feito. E pronto, é da parentalidade. Quem vai gozar licença é quem tiver a melhor condição de gozar licença, no melhor interesse do menor. Mas a gente está vivendo o quê? A gente ainda está vivendo essa dicotomia. Eu acho que essa dicotomia entre licença maternidade e paternidade, ela sustenta a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Porque a gente ouve o quê? Quando eu ligo na Luciana Gimenez, eu ouço um parlamentar com pretensões maiores de galgar cargos maiores no executivo, tá ok? Ele dizendo, olha, até existem certas mulheres que têm como ter um salário igual ao homem. Até existem certas mulheres que têm condições de ter um salário igual ao homem. E qual a fundamentação para ter esse argumento esdrúxulo, anacrônico, antiquado? A fundamentação é mulher engravida, mulher entra em licença, e não é justo um homem receber igual a ela, porque ele não engravida, não entra em licença e não vai ter uma série de limites. Mulher menstrua e tem TPM. Por exemplo, existem propostas da gente criar uma licença para a mulher no período de tensão pré-menstrual. Por quê? Porque você não tem uma situação padronizada em todas as mulheres. Você tem uma mulher que passa pela TPM e não sente nada, é como um dia normal, sem qualquer problema. E tem aquela pessoa que, se você disser bom dia, ela pode explodir, começar a rir ou começar a chorar. Que pode ter dores no corpo todo porque você encosta e os hormônios afetam isso, e que pode ter até uma enxaqueca que você, se abrir uma cortina ou acender uma luz, essa pessoa passa a ter dores excruciantes de cabeça, passa a ter uma cefaleia muito forte. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você tem uma proposta como essa, seria o seguinte, vamos lá, quem de vocês tem problema de coluna? Vocês trabalhando que não tem um problema de coluna, não vão reclamar do colega de trabalho que teve uma crise de coluna. E aí, esse colega de trabalho que teve uma crise de coluna, ele vai poder ficar 15 dias sem trabalhar, descansando em casa. Ninguém fala, eita, a gente não pode contratar, e se for contratar, tem que pagar menor, porque não é justo a gente pagar o mesmo salário para um aleijadinho. Gente, eu já tive ação trabalhista que eu movi, que era o termo que era usado pelo chefe de uma grande empresa que a gente tem no Brasil, não é uma grande empresa daqui local, uma grande empresa brasileira que atende o mundo todo, essa empresa, que é uma empresa aérea, chamando o meu cliente, o trabalhador, de aleijadinho. Por quê? Porque ele tinha limitações físicas. E aí você diz, olha, a gente pode fazer isso, mas faz você porque o aleijadinho não pode fazer isso. Não era um apelido carinhoso, era assédio. Então, vejam, é a mesma coisa que a gente vai fazer, não vamos contratar a mulher, não, mas porque entra em TPM, entra em licença maternidade, engravida, dá muito trabalho. É a mesma coisa. Óbvio, guardado as devidas proporções, mas é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para evitar a discriminação. E aí, eu acho que a licença parental é um passo para você começar a acabar com essa discriminação da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque a licença, então, o homem vai obrigar em casa que a licença seja dele e que ela volte a trabalhar. Se isso estiver acontecendo, ela bota ele para fora de casa. Ela denuncia, chama a delegacia da mulher, chama a patrulha da mulher, que resolve o problema. Mas a gente está falando de uma situação normal, que o casal, pessoas adultas, com cabeça do século XXI, vão determinar quem é que vai ficar com a licença. Porque às vezes é interessante para a mulher que ela volte ao trabalho. E aí a vontade é dela, não é do marido. É a vontade dela, dizendo, olha, eu acho melhor eu voltar a trabalhar e você fica de licença.
Pode acontecer isso? Pode. Essa é a família do século XXI. Essa é a ideia que eu entendo, e que isso vai acabar em muito com a discriminação que o mercado de trabalho feminino sofre. Então, vamos para a situação que é hoje, com essa dicotomia entre as licenças. Eu tenho licença maternidade e eu tenho licença paternidade. A licença maternidade, no prazo mínimo normal, é de 120 dias. E a licença paternidade, o prazo mínimo normal é de 5 dias. No caso, esses prazos, como a Constituição não delimita se é dia corrido ou dia útil, a regra que a gente usa no direito é que esse prazo é em dias corridos. Só que como a licença paternidade é muito reduzida, apenas 5 dias, tem muita situação de interpretação na doutrina da gente colocar que esse prazo seria em dias úteis. Porque, vamos lá, a criança nasceu na sexta-feira ou no sábado. E vamos piorar. Foi na sexta ou no sábado de carnaval. Com aquele feriadaço que a gente tem. Qual o período que o pai tem para fazer o registro da criança? Para estar dando auxílio para a mãe, tanto na maternidade como voltando para casa. Esse período da licença paternidade é para isso. Se eu reduzo para apenas 5 dias corridos, talvez eu esteja privando o trabalhador. E aqui, nesse caso, não é questão do texto da Constituição dizer ela está errada ou está certa. É que, na verdade, é uma interpretação mais um ideal de justiça social. O que diz a lei de introdução à norma e direito brasileiro? Que o juiz, na hora de interpretar a lei, ele vai interpretar nos ideais de justiça social. E dentro dessa ideia de justiça social, seria o ideal, até para que o homem dê um auxílio melhor para a mulher, pensando aí na família, obviamente, tradicional, que essa licença fosse de 5 dias úteis. Então, a gente vai ter um prazo de 5 dias, que, numa interpretação gramatical da Constituição, vão ser 5 dias corridos, e 120 dias, que é o período mínimo. Isso é o que está na Constituição. Só que a gente tem na legislação um permissivo para que seja pago 180 dias, se tire uma licença e seja, obviamente, pago o salário maternidade. 180 dias para a mulher e 20 dias corridos, aqui sem discussão, 20 dias corridos para o homem. Então, a licença paternidade seria de 180 dias para a mulher e seria de 20 dias para o homem. Como é que isso aconteceria? Essa licença de 180 dias para a mulher e 20 dias para o homem dependeria do empregador ser classificado como empresa cidadã. O que é empresa cidadã? É uma empresa que passa a ter benefícios do governo, por exemplo, o governo vai pagar 180 dias de licença e vai poder compensar esses 180 dias de licença nas contribuições previdenciárias do empregador, mas também o empregador tem que dar uma contrapartida do Estado. E aí são poucas empresas que se cadastram no Brasil como empresa cidadã. Quando eu digo poucas empresas, não é que a lista é curta, só tem uns 2 ou 3 casos, mas para o número de empresas que a gente tem no Brasil, de centenas de milhares ou de milhões de empresas que a gente tem no Brasil, o número é extremamente diminuto. Vamos lá que a gente tenha 600 mil empresas no Brasil. Quantas empresas vão ser empresas cidadã? 1 centena, 2 centenas? É dizer, quase nenhuma. Então, quando a gente vai falar, olha, são pouquíssimas as empresas que são empresas cidadãs, na realidade a gente está dizendo que a maioria das trabalhadoras vai tirar uma licença de 120 dias e do trabalhador uma licença de 5 dias. A gente vai ter 180 dias e 20 dias, respectivamente, para a mulher e para o homem, se eu estiver falando do empregador ser empresa cidadã, ou se for servidor público, em especial servidor federal, porque aí cada estado e cada unidade federativa, Distrito Federal, municípios, eles vão ter que regrar as regras dos seus servidores. Mas, de uma forma geral, os servidores públicos, em especial os federais, eles têm já uma licença de 180 dias, no caso as mulheres, e 20 dias os homens. Por quê? Porque se eu não considero que o Estado seria, entre aspas, uma empresa cidadã, ninguém mais tem que ser empresa cidadã. Né? Então, é intrínseco ao próprio Estado ele ser cidadão. Então, seria estranho dizer, a empresa pode ser cidadã, mas o Estado não tem
um pingo de cidadania. Então, o Estado, a unidade, a União Federal, ela já se coloca como empregador cidadão, e aí, dentro dessa ideia, já dá a licença de 180 dias. Mas, no mais, o que a gente vai ver? Vai depender do empregador. E aí, a gente vai ter essa licença de 120 dias para a mulher, que pode começar do nascimento da criança, que na maioria das vezes, vamos lá, botar em 99,9% dos casos, começa daí, ou pode começar, porque é isso que a CLT coloca, pode começar 28 dias antes do nascimento da criança. Quando a mãe tem uma ideia aproximada quando a criança vai nascer, ela já pode, 28 dias antes, começar a entrar de licença. E aí só teria 92 dias depois desse período. A mesma ideia vai servir para os 180 dias. Eu posso começar 28 dias antes. Isso, particularmente, eu não estimulo. Eu acho que o ideal seria você gozar a licença toda depois, porque se é para o interesse da criança, deixa para depois. Ah, mas a mulher, quando está grávida, ela fica muito cansada, isso e aquilo. Isso é fato, ela está carregando mais 10, 15, 20, 25 quilos a mais, dependendo da pessoa, do que normalmente tem. Ela vai se cansar um pouco mais. Mas gravidez não é doença, ela pode trabalhar e tem muita gente que fica mais disposto ainda quando está grávida do que quando não está grávida. O período de maior risco para a pessoa é começo de gravidez e não fim. Fim de gravidez é quando as pessoas têm certas comorbidades. Aí eu estou grávido, e aí eu sou diabético. Eu estou grávido e estou hipertenso. Aí você tem que ter cuidado, porque você pode ter uma pré-eclâmpsia. Então, as trabalhadoras, nesse caso, se acompanham, além da gestação, alguma doença, elas podem, eventualmente, estar agravando os efeitos dessa gestação e pode ser um problema. Então, tem que ter cuidado, aí pode começar 28 dias antes. Mas, no geral, o conselho que eu dou como professor, como advogado, seria, esse período tem que ser para depois. Porque, como é uma licença para atender os interesses da criança, tem que ser o máximo possível para depois. Então, a gente vai jogar isso tudo para depois. Aí vem uma dúvida para vocês. Eu estou dando um monte de benefício para a trabalhadora. Esse benefício é salário? Esse benefício, essas utilidades, elas podem ser encaradas como remuneração e eu vou descontar do salário dela? Por exemplo, ela tem que ter creche para amamentar o filho. Ela tendo creche para amamentar o filho, eu vou poder colocar que essa creche, ela vá servir a trabalhadora como salário e utilidade, como salário e benefício, como salário em natura, eu vou descontar? Não. A CLT, ela coloca que isso são questões de ordem pública. E como questões de ordem pública, eu não posso descontar do salário, mas também não vou acrescentar como reflexo em outros direitos trabalhistas esse custo que eu tenho. Então, por exemplo, que custos eu teria além dos que eu já falei? Vamos lá para o material para vocês estarem acompanhando. Quando a gente vai falar do trabalho da mulher, a gente falou de todos aqueles impeditivos, eu vou voltar aqui para vocês até para falar, porque eu peguei o gancho do exame de gravidez, eu não falei da questão da revista íntima, eu vou falar para vocês mais no final da aula. Mas, ainda continuando no gancho da gravidez, o que a gente vai ter? A mulher que tiver o filho, ela vai ter esses benefícios como uma questão de ordem pública, significa dizer que eu não posso abater do salário esses gastos. Mas que também não vai poder agregar valor. A empregada não vai poder entrar contra o empregador para dizer, ele me dava uma creche custa 80, 90, 100, 150, 200 reais nesse bairro, eu quero que isso seja salário para ter reflexo sobre o 13º, sobre a FGTS, sobre as férias. Não vai rolar. Como é uma questão de ordem pública, não serve para descontar, mas também não vai servir para beneficiar. E que gastos seriam esses? Qualquer empregador que tenha, no mínimo, 30 trabalhadoras, 30 empregadas, este empregador ele vai ter obrigação de ceder durante o período da amamentação. Qual seria esse período? De, no mínimo, 6 meses. Ceder durante o período da amamentação, creches, locais apropriados para cuidar da criança para a trabalhadora. Por quê? Se ela tira uma licença de 120 dias, que seja depois essa licença do nascimento,
De 120 dias para 6 meses do nascimento da criança, que é o período mínimo da amamentação, eu ainda tenho 2 meses, pelo menos. Esses 2 meses, pelo menos, que eu tenho, a mulher vai ter que ter um lugar para deixar a criança. Porque, imagine, vamos lá, eu tenho que amamentar a criança. E eu posso amamentar a criança em 2 períodos de meia hora. Nesses 2 períodos de meia hora, será que eu consigo ir para casa? Por exemplo, vocês, os que moravam perto da faculdade, quantos minutos levavam para chegar na faculdade? Quanto tempo você levava para chegar na faculdade? Morando perto. 5, 10 minutos. Você vai do trabalho até em casa, amamenta a criança e ainda volta para o trabalho, tudo isso em meia hora. Isso é humanamente impossível. Imagine se você estiver num grande centro urbano como São Paulo. Você não chega na esquina em 15 minutos. Você não volta da esquina em 15 minutos. Imagine ainda ter o tempo para amamentar a criança, que não tem que ser uma coisa rápida, às pressas, porque isso vai interferir até no humor da criança, e aí a gente tem que ter cuidado. Então, esses 2 períodos de amamentação que eu tenho durante o dia, quando é que vão ser gozados? Onde que vão ser gozados? Eles vão ser gozados em 2 momentos durante o dia, mas eu vou ter que ter uma creche para isso. Então, o que diz o artigo 389? Toda empresa é obrigada, parágrafo primeiro, a manter creches, e aí diz, os estabelecimentos que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos, e aí desconsiderem isso, porque isso só pode ter empregada com mais de 16 anos de idade, e eu particularmente acho aqui até ligeiramente inconstitucional essa limitação aqui, porque eu posso engravidar em outras idades inferiores, infelizmente. Eu acho que não é momento para isso, mas pode haver essa gravidez. Então, qualquer empregador que tenha 30 ou mais empregadas é obrigado a manter um local apropriado, permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no momento da amamentação. Aí o que acontece? Neste período da amamentação, eu tenho que ter uma creche. Aí a creche é o termo que eu estou usando para esse local em que eu vou cuidar da criança. Mas digamos que eu seja empregador. Digamos que eu tenha 30 trabalhadoras, mas eu não tenho recursos para manter um ambiente como esse. Eu vou estar sendo obrigado a manter uma creche quando eu não tenho recursos? Gente, olha, você pode fazer convênios públicos e convênios particulares. Eu posso ter um convênio com a prefeitura. Eu posso ter um convênio com entidades públicas e com outras entidades particulares, entidades que cuidem de crianças. Pode ser um convênio com o Sistema S, SESI, SESC, SENAI. Aí eu vou lá e fecho esse convênio e as trabalhadoras vão ter esse ambiente para poder cuidar da criança. Então, que seja o ideal é que esse ambiente seja próximo. Vamos lá. Digamos que a trabalhadora more até próximo do trabalho, mas esse ambiente para cuidar da criança é do outro lado da cidade. Isso é proibitivo. A gente tem que interpretar aqui que esse ambiente seja próximo ao trabalho, sob pena do empregador não poder reclamar que ela vai passar mais de meia hora afastada do trabalho para poder amamentar a criança. Ah, mas de onde você tirou esse meia hora, esses 2 períodos de meia hora? Vocês vão ver aqui, deixa eu achar aqui, artigo 396, aqui embaixo. Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 meses, que é o período mínimo de amamentação, que hoje já se coloca que é no mínimo 1 ano, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Aí eu posso pegar esses 2 períodos e jogar tudo no final, ela sai às 17 horas para amamentar a criança. Gente, como é que fica o filho das 8 horas da manhã, pensando em horário comercial, até as 17 horas? Ah, não, mas ele vai ter aquele período das 2 horas do almoço. Vamos lá. Como é que fica essa criança das 8 da manhã até o meio-dia? E como é que fica das 14 horas até as 17? Uma criança, em média, ela, nesse momento que acaba de nascer, a cada 2 ou 3 horas ela acorda, mama e dorme. É o que criança faz. Acorda, mama, dorme e caga. Pronto. É a vida de uma criança nos primeiros meses. E se a gente vai pensar dentro dessa ideia, o que a gente vai ter? É bom que a gente tenha um ambiente que seja próximo, e é bom que esse ambiente tenha períodos para poder também estar lá tendo a presença da mãe junto da criança. Presença para quê? Para amamentar. Então, esses períodos que a gente vai ter vão ser gozados nessas localidades, que, óbvio, não tem que ser feito diretamente pelo empregador, mas pode ser através de convênios. Então, vamos lá. A exigência do parágrafo 1º poderá ser suprida
por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com entidades públicas ou privadas, pela própria empresa, pelo regime comunitário, a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou outras entidades sindicais. Aí você pode estar utilizando esse sistema na mesma medida. Então, não vai ter problema nenhum. Aí, para a gente fechar a parte do trabalho da mulher, que eu quero entrar em alguns assuntos, e isso da revista íntima, que a gente vai voltar aqui para falar, tá? E de outros assuntos, em especial da questão de trabalho em ambientes insalubres, que é o que eu vou falar agora com vocês. Aqui vocês vão ver no 392, junto com o que a gente tem no texto da Constituição, disposição como é distribuída a licença maternidade. Tá? Aí eu coloco aqui só os apontamentos para vocês. Licença em caso de adoção, a distinção que a lei fazia era inconstitucional, tanto que hoje nem está mais no texto da CLT, empresa cidadã com os prazos, e a licença parental eu coloquei como um exemplo, porque não tem só essa PEC, tem mais de uma PEC, a licença parental, o projeto da Marta Suplicy, que se eu não me engano é o primeiro, que é a emenda constitucional 110 de 2011. Tá? Mas para a gente fechar essa parte de gravidez e fechar o assunto de trabalho da mulher, se a mulher estiver grávida e abortar, e não for um aborto criminoso, porque se for criminoso eu não vou ter esse período, e eu posso até ser demitida nesse caso, a trabalhadora, se tiver um aborto que foi espontâneo, que foi natural, ela vai ter um período de 15 dias para se restabelecer. E é por isso aquilo que eu tinha dito para vocês, essas PECs que colocam a licença parental, colocam de certeza o período de 15 dias, para ter o restabelecimento da saúde da mulher, e o resto do período vai ser distribuído entre o casal. Pode ficar só para a mulher, pode ficar para o homem ou para outra mulher, tá? E aí isso pode ser distribuído. Ah, mas e se for uma família homoafetiva masculina ou se for uma família monoparental masculina? Não discute os 15 primeiros dias, vai direto para o homem na licença monoparental e para um deles, ou distribuir entre eles, tá, essa licença. O que não pode é ser concomitante. Eu não posso ter isso. A licença é da criança. Ah, quem vai pagar esse período de licença? A rigor é o INSS. Aí explicando para vocês. Por quê? Quando eu tenho uma empresa maior, e aí não está delimitado se a empresa é pequena, média ou grande nesse ponto, mas as maiores empresas, tirando o MEI, que eu explico já para vocês, elas vão pagar para o empregado e depois vão compensar com o INSS. Então, quando eu digo o INSS, a rigor é quem paga, é porque o empregador paga o salário e depois compensa com o INSS. Ah, mas se eu for empregado de um microempreendedor individual, se eu sou empregado doméstico, quem vai pagar essa licença? Aí diretamente é o INSS. O INSS paga diretamente esse valor, paga como salário maternidade. Mas nos demais casos, quem paga é o empregador e depois compensa junto ao INSS. Então, ele nesse mês vai recolher 30 mil reais de recolhimentos previdenciários, ele vai dizer, olha, mas eu paguei um salário de 5 mil nesse mês. Vou pagar, ao invés de 30 mil, só 25. E aí, eu vou fazendo isso para fazer uma compensação desse período de licença que eu vou pagar para a trabalhadora. Então, só para vocês verem isso, essa questão. Mas eu queria tratar aqui com vocês de uma situação que a gente vai ter, que é da trabalhadora gestante em ambientes insalubres. O que seria essa situação? Aqui é uma questão que eu coloco para vocês, que veio através da reforma da Previdência em 2017. No finalzinho, em novembro de 2017, entra em vigor a reforma da Previdência, que, entre outras coisas, talvez tenha feito a maior monstruosidade de alteração trabalhista, que foi a possibilidade de uma trabalhadora gestante trabalhar em atividades insalubres. Michel Temer, que era o então presidente, ainda tenta salvar, através de uma MP da reforma trabalhista, tenta salvar aqui esse texto com algumas alterações. Só que essa MP foi justamente no período da crise do governo Michel Temer, daquelas denúncias que caíram sobre ele, e aí o Congresso não aprovou essa MP. E ela caducou, e ficou o texto pior ainda do que a MP. A MP já não era boa, mas o texto original era péssimo. Que, entre outras coisas, dizia o quê? Para fazer um resumo do que vocês estão vendo aqui.
que a trabalhadora que estivesse em trabalho insalubre em grau máximo, ela deveria ser afastada do trabalho. Mas se ela estivesse em grau médio ou grau mínimo, ela podia, com base no atestado médico específico, ter autorizado a continuação do trabalho em ambientes insalubres. A gente tem que entender que, por mínimo que seja a insalubridade, vai afetar a formação do feto. Por exemplo, vamos falar de uma insalubridade mínima. Eu estou exposto a ruído, a som. E é um ruído num grau mínimo, 80 para 90 decibéis. Gente, som forma ondas. E esse som formando ondas vai afetar não só a audição da trabalhadora, mas todos os órgãos. Isso já é uma comprovação que um nível alto de decibéis, ele pode levar a afetar os rins, afetar a fígado, afetar o coração da pessoa. Porque você afeta o ritmo, a funcionalidade do corpo humano. Você imagina isso com o feto que está em formação. E aí o governo, ele toma a atitude mais irresponsável possível, não só desumana, pensando no caráter humano. Você está falando de um ser humano trabalhador e de um ser humano feto que está em desenvolvimento para virar uma pessoa e que simplesmente a gente vai ter aí o risco da vida do feto e o risco da vida da mãe. Porque às vezes o aborto leva também ao óbito da mãe. Então, primeira coisa que a gente vai ter aqui. Mas segundo, é também uma burrice econômica, porque quanto pior a formação de fetos que a gente venha a ter, mais problemas de saúde a gente tem no futuro. Hoje, há uma comprovação científica que crianças que têm uma boa formação de vida intrauterina, uma boa amamentação depois que nascem, elas têm um nível maior de tolerância a doenças, elas não adoecem tão facilmente, e aí elas podem ter uma vida produtiva muito melhor e, consequentemente, acarretar menos custos para o Estado. Então, é uma burrice até pensando de forma econômica. Por quê? Porque essa trabalhadora, quando ela está em trabalho insalubre, ela tem que ser afastada, mesmo que seja em grau mínimo. E ela não vai ter prejuízo financeiro, porque ela vai para uma outra função não insalubre e volta para essa função que é insalubre depois. E durante esse período, ela vai receber os valores de remuneração dela, como ela recebia normalmente. Então, a gente diz, não, mas é uma questão econômica que é ruim para o empregador. Vai ter uma pessoa que não vai trabalhar numa área e vai estar recebendo sobre isso. Gente, isso é investimento. A gente tem que entender que vai pensar em caráter econômico é investimento. Investimento em ter menos problemas de saúde, investimento em ter seres humanos melhores, investimento até de satisfação. Eu não me lembro se foi o Google, o Facebook, quem foi dessas empresas de tecnologia, que deu mais um dia de descanso, salvo engano foi o Google. E os trabalhadores vão trabalhando só até quinta-feira agora. Levando em conta de segunda a sexta-feira a produtividade e levando em conta de segunda a quinta-feira, o Google descobriu, se eu não me engano é o Google, que a produtividade do trabalhador aumentou. Ele produz mais de segunda a quinta-feira do que produzia de segunda a sexta-feira. Então vamos botar ele para trabalhar só na segunda? Também não. Tá? Então vejam, quanto mais você protege o ser humano, às vezes até o efeito econômico é melhor. Quanto menos você protege, isso tem um efeito social, isso tem um efeito econômico, um efeito completo. Não é só a questão humana aqui, mas também é a questão humana. Mas pensando como eles pensam, na hora de querer fazer a trabalhadora trabalhar em insalubridade mínima e média, pensando no caráter econômico, é também uma burrice isso. Então, tenhamos muito cuidado, porque isso aqui já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui foi um processo do Alexandre de Moraes que ele, como relator, já afastou a aplicabilidade dessa regra e isso já foi votado no Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Então, eu não posso permitir que a trabalhadora gestante tenha qualquer nível de exposição à insalubridade, mesmo que seja mínimo. Então, muito cuidado aí para vocês nesse ponto. E aí, tendo fechado quase todo o assunto, eu quero falar aqui com vocês ainda da última proibição, que não tem a ver com essa questão de estabilidade, de gravidez e dos efeitos da gravidez, que é a questão de revista íntima. A gente vê aí, artigo 373A, é vedado. Proceder, inciso 6, proceder o empregador ou preposto, revista íntima nas empregadas ou funcionárias.
Quando a gente vai falar desse assunto, é importante a gente fazer o seguinte. Primeiro, aqui a gente está usando no feminino, tá? Eu vou proibir revista íntima da trabalhadora. E do trabalhador, homem, sexo masculino, eu posso fazer revista íntima também? Não. Então, antes da gente começar a ver esse assunto, deixa eu ver aqui que tem dois comentários. Amanda está falando, 120 dias é o prazo geral. 120 dias é o prazo geral que a gente vai ter, prazo mínimo para todos os trabalhadores. Só que se a empresa for cidadã, vai ser 180 dias. Se você for servidora pública federal, você vai ter 180 dias. E nos estados e municípios que também estenderam essa regra, também 180 dias. Mas aí é direito administrativo, não vai ser direito do trabalho, que é uma relação aí privada com regramento aí através de uma heteronomia de normas impostas pelo Estado, não só fontes autônomas. Mas o período seria de, no mínimo, 120 dias, regra geral. Então, querendo, numa PEC, transformar o período de regra geral no período de 180 dias direto. Eu preferiria, ao invés de aprovar essa PEC, aprovar logo a PEC da licença parental, que eu tinha dito para vocês, porque ela também coloca 180 dias no mínimo. Né? E Marília está perguntando, enquanto a gravidez de risco, se ela tem algum risco, o médico dando atestado, ela é afastada do trabalho, né? Independentemente da licença. Se ela tem algum risco, ela recebe atestado. Vamos lá, mais uma vez o exemplo do problema de coluna. Se eu tenho uma crise de coluna, o meu médico diz, tem que ficar 15 dias em casa, 20 dias, 30 dias em casa, o que vai acontecer? Meu empregador vai ter que pagar 15 dias de salário. A partir do 16º dia, quem vai pagar o INSS através de um auxílio-doença. É a mesma coisa aqui. Trabalhador, independentemente da licença, que eventualmente tem um problema de saúde que coloca em risco a gravidez dela e a própria saúde dela, o médico pode dar um atestado para afastá-la do trabalho. Então, vamos lá, ela está tendo um descolamento da placenta, ela está tendo um sangramento, ela tem que ficar em casa? Tem. Tá? A minha ex, quando ela teve um sangramento, o médico disse, não pode ir nem no banheiro, teu marido vai te carregar para o banheiro. Aí, beleza, tem que ficar de cama, bota a TV na frente e tudo mais. Como é que fica o trabalho? Está de licença, está protegido. Tá? Camila está perguntando, professor, se houve uma decisão final no ano passado do TST que tirou a estabilidade da gestante, acho que era por contrato temporário. Eu não vi essa especificamente, eu tenho que dar uma olhada nisso. Eu vou dar uma olhada. Eu, particularmente, eu digo para vocês, eu acho que em contrato temporário, a trabalhadora sabe quando o contrato vai terminar e a estabilidade não deveria valer, porque ela já sabe, desde o começo, por boa fé, todo mundo sabe que o contrato vai durar até tal data. Mas não era esse entendimento do TST, não é esse entendimento. Se teve essa decisão, talvez seja uma decisão isolada e a gente tem que ver qual é a motivação. Eu vou dar uma olhada, Camila, e até passo isso depois para vocês. Eu não me recordo. Eu vi no final... no ano passado, a decisão que eu comentei com vocês da aprendiz. Uma menor aprendiz que teve garantida a estabilidade no contrato de aprendizagem por conta dela ter engravidado. Aí isso eu vi. Essa especificamente eu não me lembro. Eu vou dar uma olhada na próxima aula, até quando a gente for dar uma revisada no assunto, eu passo isso para você. Tá? Mas... eu confesso, não me lembro desse caso especificamente. Não me lembro esse caso, mas eu vou dar uma olhada, tá bom? Mas vamos lá. Como eu disse, o meu entendimento é que não teria estabilidade nos contratos temporários. O entendimento da Justiça do Trabalho que está pacífico, mesmo que tenha uma decisão como essa, eu acho que é uma decisão isolada, tá? São casos que, enquanto não for pacificado pelo plenário do TST, a gente não vai ter nenhuma alteração. Está pacífica a ideia até segunda ordem que a gente tenha a estabilidade. Tá? Mas vamos lá. Pegar um gancho aqui com vocês para sair desse assunto de gravidez e entrar ainda em trabalho da mulher. É proibido o empregador fazer revista íntima nas trabalhadoras. Só nas trabalhadoras? Não só. Trabalhadoras e trabalhadores, sexo feminino ou sexo masculino. Revista íntima é uma afronta ao meu direito fundamental de privacidade e de intimidade. E eu não posso ter isso. Aí o que diz a CLT? É proibido o empregador ou seu preposto realizar revista íntima nas trabalhadoras. Primeiro,
Não só trabalhadora, mas também trabalhador, não só sexo feminino, mas sexo masculino também. E no caso, não é só o empregador diretamente, mas qualquer pessoa que o represente. Pode ser um outro empregado ou um terceiro não empregado. Por exemplo, um preposto pode ser qualquer pessoa da confiança do empregador. Se eu tiver que fazer uma audiência trabalhista do lado do reclamado, do lado do empregador, ele tem que estar presente, sob pena de revelia. Se ele não for, ele tem que nomear um preposto. E quem é preposto? Só empregado? Não. Qualquer pessoa da confiança que tenha conhecimentos sobre a empresa. É a mesma ideia que eu tenho aqui. Não é só o empregador. Porque se eu dissesse o empregador, não, mas ele não é empregador, não. Ele é um supervisor que fez isso, eu não sou responsável pelos atos do supervisor. Gente, ele é teu empregado, ou que não seja teu empregado, ele é teu preposto, simplesmente você vai sim ser responsável pelo que ele faz. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, não é só sexo masculino, feminino, também é masculino, e não é só empregador, mas qualquer pessoa que represente formalmente ou não o empregador. Então, ou empregador ou o seu preposto. O problema está na definição do que seria revista íntima. Por quê? Porque, vamos lá, lembre do caso daquela empresa local aqui, nossa, de Maceió, mas que tem em todo mundo lojas dessa empresa, em tudo que é shopping tem loja dessa empresa, em que simplesmente no fim do expediente, sob a suspeita de que trabalhadores, sexo masculino, e trabalhadoras do sexo feminino, estariam furtando peças de roupa da loja, mandavam tirar a roupa no final do expediente para ver se não estava usando alguma peça por baixo da roupa. Houve uma condenação da justiça aqui em primeira instância de R$40 mil por trabalhadora e 20 mil por trabalhador, sob o argumento que homem não tem tanta vergonha quanto mulher, e um argumento extremamente chulo e esdrúxulo, porque dignidade humana é a mesma para o sexo masculino ou para o sexo feminino. Tanto que o TRT, em bom momento, fez o quê? Botou tudo em R$40 mil. Então, quando a gente vai falar de revista íntima, isso é revista íntima, isso é revista intimíssima. Tá? É revista íntima no superlativo. A gente tem que ter muito cuidado aqui, porque isso é a caracterização suprema da revista íntima. A questão é que não é todo empregador que faz esse tipo de revista. E eu posso caracterizar outras revistas como revista íntima, por exemplo, olhar a bolsa de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Seria revista íntima? Como regra geral, a Justiça do Trabalho sempre admitiu, ou vou me corrigir, uma hora admite, outra hora não admite, admitiu que a revista em bolsas seria considerada revista íntima. Só que recentemente, não é agora, semana passada ou final do ano passado, tem pouco tempo isso, mas não tão pouco tempo, o TST deu uma decisão que desde que você vistoria a bolsa de um trabalhador ou de uma trabalhadora de forma limitada, só que não se diz o que é essa vistoria de forma limitada, isso não é ofensa à garantia contra a revista íntima. Você não ofende a intimidade e a privacidade do trabalhador e, por conta disso, não acarretaria em danos morais. Particularmente, eu entendo que há, sim, uma revista íntima ilícita e que acarreta danos ao trabalhador ou à trabalhadora você olhar a bolsa. Por quê? Porque a bolsa do trabalhador, você tem as intimidades da pessoa. Pode ser que a tua bolsa só tenha a tua carteira, um guarda-chuva, mas talvez a tua bolsa tenha coisas que você não quer que ninguém mais saiba. Por exemplo, medicamento de uso controlado. Eu tomo um medicamento de tarja preta que na hora que eu abro a bolsa, o empregador vai olhar com cara feia para mim e vai falar: ih, isso aqui vai dar problema logo, logo. E eu não quero que ele saiba disso. Será que isso não teria a ver com a minha intimidade? Isso tem tudo a ver com a minha intimidade. Eu não quero que outras pessoas saibam, em especial meu empregador. Então, a gente tem que ter cuidado que o que é revista íntima limitada? Eu acho muito preocupante esse tipo de situação. Por quê? Porque se eu digo que olhar a bolsa é possível, é lícito, desde que eu faça de forma limitada, imagine que a gente vai falar de um armário dentro da empresa, de um e-mail institucional ou de arquivos, gavetas que eu tenho dentro da empresa. Não, mas o armário é do empregador. O computador é do empregador, ele pode vistoriar tudo que está lá.
Gente, nem sempre quando a gente tem por exemplo, vamos lá, meu empregador me entregou um smartphone. Nem sempre quando eu tenho um smartphone que foi dado pelo empregador, eu vou usar só para o trabalho. Às vezes você usa para quê? Você vai usar aqui para fazer uma pesquisa particular sua. Aí você vai e faz a pesquisa particular, bate lá nas informações do empregador. Será que o empregador poderia agir dessa forma? Será que ele teria condições de fazer uma revista nesse tipo de equipamento? A gente já teve processos contra a Apple e quase que o Facebook passa por um processo como esse por conta de ter um spyware dentro dos smartphones dos seus trabalhadores. A Apple teve que fazer um grande acordo nos Estados Unidos, porque ela tinha instalado nos smartphones que ela cedia aos trabalhadores, entregar para cada um iPhone, e tinha lá uma pesquisa de onde a pessoa estava, para onde ela ia, o que acontecia. O empregador pode fazer isso? Veja a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que não fala nada sobre relação de emprego, mas a europeia, ela diz o quê? Em especial a europeia e a portuguesa, que essas eu conheço bem. Elas dizem que esses dados que eu utilize com equipamentos eletrônicos, só pode ser utilizado esse dado para verificação se o empregado está no ambiente de trabalho trabalhando. Fora do ambiente de trabalho, em outras localidades, eu não posso nem saber onde ele está. Então imagine, eu saio do trabalho, encontro uma namorada e vou para um hotel com ela. Aí o meu empregador está vendo, não foi para casa, está aqui, está no hotel, no motel. Hoje, amanhã ele volta feliz. Olha lá como é que a gente fere a privacidade do trabalhador, e isso é uma forma de revista íntima. Revista íntima não é só mandar você tirar a roupa. A revista íntima é muitas vezes olhar informações suas pessoais. Óbvio, se o equipamento é do empregador, você tem que ter cada vez mais cuidado com aquilo que você faz lá. Mas a gente também tem que ter cuidado que não é tudo que você faz lá que necessariamente é público. Vejam quando a gente falou da MP 927 do teletrabalho, que diz que se o empregador me cedeu o equipamento para o teletrabalho, o uso desse equipamento fora do horário de trabalho não se considera jornada de trabalho. Ou seja, está lá o legislador dizendo que eu posso usar para fins particulares o equipamento que o empregador me deu. Aí ele diz isso, mas na hora de me garantir o direito à privacidade e intimidade, ele diz, não, nesse caso, como o computador é do empregador, eu posso fazer uma vistoria nesse equipamento, eu posso olhar. Eu entendo que não. Eu acho que tem que ter limites no ambiente de trabalho, no momento de trabalho, para efeitos trabalhistas, ele pode olhar tudo. Por exemplo, e-mails que são trocados entre colegas de trabalho. Você pode ter isso no e-mail institucional? Tudo bem. Mas se eu estiver passando da conta de e-mail minha, particular, mas na máquina que é do empregador, passando o e-mail para minha esposa, será que o empregador ele poderia vistoriar o conteúdo desse e-mail? Eu entendo que não. Isso é uma particularidade minha. É como um armário que eu tenha, que apesar de ser o armário todinho do empregador, aquela gaveta, aquele espaço é meu, e aquilo que está guardado lá é meu. É minha privacidade, é minha intimidade. Às vezes são roupas minhas, objetos pessoais. Será que ele pode fuçar lá só porque está na localidade de emprego? A jurisprudência nesse ponto ela é flutuante. Uma hora protege o trabalhador, outra hora não. Eu acho óbvio, tem que ser avaliado o caso concreto, mas a gente tem que ter um balizamento. Olhar a bolsa, eu acho que o olhar seria entre aspas. Por exemplo, quando eu saio da biblioteca hoje, na Universidade Federal, eu não tenho a minha bolsa vistoriada. Por quê? Porque eles botaram totens e marcadores eletrônicos no livro que, se eu passar sem ser liberado pela biblioteca, vai disparar o alarme. A maioria das faculdades tem isso. Preciso olhar a bolsa? Olhar a bolsa aí é uma revista íntima. Porque eu tenho equipamentos que eu estou fazendo, e se você abre efetivamente a bolsa, você está fazendo uma revista íntima ilícita. Mas passar com a bolsa dentro de um raio-x, vamos lá, de uma detecção de equipamento eletrônico, de algum dispositivo eletrônico, que vai dizer se você está usando ou não, passando ou não, saindo ou não com aquele livro, por exemplo, da biblioteca,
isso seria uma revista que não vai ofender a minha intimidade. Logo, não é ilícita. Então, pode ser feito, quando a gente fala, desde que seja de forma limitada, o limitado na minha interpretação é com o uso de equipamentos eletrônicos que não firam a intimidade e a privacidade do trabalhador. Se isso acontecer, não tem problema. Por exemplo, o empregador não quer que saia e-mail pessoal do computador dele. Bota filtro. Bota um aplicativo, bota um software que vai proibir o uso particular daquele equipamento. Pronto. Se eu faço isso, eu já estou limitando. Eu vou fazer, olha, você quer usar, usa para fim particular. Para fim de trabalho. Para fim particular, você tem o seu. Esse aqui não pode. Ele tem uma trava, não vai permitir isso. Então, se eu tenho esse tipo de tecnologia, eu posso limitar o trabalhador, mas eu não posso vistoriar o que está sendo feito, porque eu entendo que isso sim seria revista íntima e ilícita. Todos entendem isso na mesma medida? Doutrina e jurisprudência? Não. E é essa a minha preocupação, que eu acho que vocês têm que ter muito cuidado na hora de estudar esse assunto. Porque é um assunto que de um livro para o outro, de um autor para o outro, de uma decisão do tribunal para o outro, para outra decisão, já varia a gradação que a gente vai ter de proteção à intimidade e privacidade. Óbvio, cada caso tem que ser decidido de uma forma diferente, entendo que sim. Mas não é cada caso a bolsa da trabalhadora que trabalha numa loja com a bolsa da trabalhadora que trabalha na outra loja. Aí a bolsa é uma intimidade que eu acho que não deve ser vistoriada. O próprio Ministério Público do Trabalho tem publicações dizendo, olha, não pode vistoriar a bolsa porque isso é revista íntima, isso é ilícito, isso gera dano moral para o trabalhador. Mas aí chega o TST e numa decisão, mesmo que seja isolada, acaba dizendo, pode desde que faça de forma limitada. Para o empregador médio, ele não sabe o que é revista íntima de forma limitada. Revista de forma limitada, ele não tendo um balizamento, limites, ele não sabe até onde ele vai, se é usar um equipamento eletrônico, se é só abrir e olhar por cima o que está lá. Não é assim que a coisa funciona. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu já tive um cliente que teve uma peça cara roubada da fábrica dele, e ele tinha certeza que era uma trabalhadora e que ela teria deixado no carro. Por quê? Porque ela nunca mais apareceu e o carro ficou na fábrica. Ele disse, eu vou arrombar o carro para olhar. Eu falei, não faça isso. Vamos fazer um boletim de ocorrência, que houve o furto. Vamos juntar um boletim de ocorrência pedindo uma autorização judicial para abrir o carro ou retirar o carro do pátio e verificar se a peça está lá. Dito e feito. Com a autorização, viram que a peça estava lá. E aí, partiu aí para a polícia fazer a investigação da trabalhadora. Mas veja, pode o empregador fazer isso até abrir o carro da empregada, porque está lá no pátio da fábrica dele? Ah, mas ela largou aqui, eu vou arrombar o carro. Não é seu. Então espere o Zucapi, ele vira seu, aí você abre o carro. Antes disso, você não pode estar abrindo o carro, porque tem a ver com intimidade e privacidade dela, trabalhadora. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui na hora da gente fazer o entendimento desse assunto, que realmente aqui a gente está num terreno pantanoso. É diferente da questão do começo da estabilidade da trabalhadora, como eu disse para vocês, que é pacífico, começa a confirmação biológica da gravidez. Aqui é muito complicado, porque uma hora a gente está dizendo, olha, pode, outra hora vai dizer, não pode. Então, tenhamos muito cuidado na hora de estudar esse assunto. Ok?